Que bom ter você aqui com a gente para esse nosso encontro. Eu sou Carol Carvalho e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito frequente, que é aquela sensação de estar amando mais do que é amada. Quando isso acontece na nossa vida, a gente deixa de se admirar, a gente deixa de se respeitar e a gente deixa de ser segura de nós mesmas. E eu quero te lembrar que aqui o foco é em você e não no outro. Porque vão existir momentos em uma relação saudável onde o outro entrega um pouco menos do que você esperava, em outros dias você vai entregar um pouco menos do que o outro esperava. E tem que existir, na verdade, esse equilíbrio no relacionamento. Agora, num relacionamento onde você entrega o tempo todo, espera o tempo todo, está sempre sendo colocado em segundo plano, aí é outra história e é sobre isso que a gente vai falar aqui também. E o que a gente quer aqui hoje é te ajudar a identificar se isso é um comportamento padrão seu ou se isso é pontual desse relacionamento em que você está envolvida hoje. Ou seja, você está realmente amando mais do que você é amada ou isso é só uma carência, um padrão de comportamento que você vem repetindo ao longo da sua vida. Para a gente entender melhor essa questão, a gente vai dividir esse nosso encontro aqui em 2 pontos. No primeiro ponto, a gente vai falar sobre a outra pessoa, para a gente tentar identificar se essas coisas estão realmente relacionadas com ela. E num segundo momento, a gente vai focar em você, para descobrir se o que você está achando que é culpa da outra pessoa não está dentro de você, em padrões que você aprendeu, que você cresceu acreditando. Vamos lá, para a gente identificar se isso é um problema pontual com a pessoa que você se relaciona hoje, é necessário você entender, se fazer algumas perguntas, se essa pessoa realmente se importa com você. Se ele se importa com as suas dores, com os seus sonhos, com as suas aspirações, com as suas vontades. Se quando você realmente precisa dessa pessoa, essa pessoa está disponível. Se são só as coisas dessa pessoa que têm peso, que importam, ou se as suas coisas também importam para essa pessoa. Se você tem se sentido em segundo plano, se essa pessoa some, se essa pessoa aparece quando bem quer, te deixa no vácuo, te deixa sem resposta, te deixa preocupada. E o que é pior, muitas vezes você ainda se sente culpada por isso, achando que você está exigindo demais. Mas veja, todas essas questões, elas precisam ser constantes para demonstrar que você está num relacionamento errado. Porque na vida adulta, as pessoas têm responsabilidades, as pessoas têm atribuições e nem sempre a pessoa consegue estar disponível no momento em que você precisa. E isso é completamente compreensível. Mas ela não estar nunca disponível quando você precisa, aí já é um fato que precisa de atenção. Talvez você não esteja realmente pedindo muito. Talvez só essa pessoa que não esteja pronta ou não queira te oferecer aquilo que você merece. E a pergunta parece tão simples, né? Por que é que você aceita isso? Por que é que você não muda isso? E a resposta parece tão óbvia, né? Seria tão simples, mas não é. Porque muitas vezes você não consegue ainda sair dessas situações. Ou o que é pior, muitas vezes você nem sabe que você está dentro dessa situação. E nessa hora eu puxo um gancho. Talvez você se lembre de uma amiga, de alguém da sua família. Talvez todo esse assunto vai te trazer na mente uma pessoa que está precisando muito identificar que está vivendo uma situação dessa e não está conseguindo. Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, chama essa pessoa para nos acompanhar, porque a gente vai estar falando muito sobre isso. E com certeza vocês não estão sozinhas nessa. Nós estamos juntas. Certo, Carol? Então como é que eu resolvo isso? Calma, respira. Então nessa primeira parte a gente falou sobre a maneira de identificar se isso está realmente no outro. Se ele realmente está te amando menos do que você. Se ele está te deixando em segundo plano, se ele realmente não está entregue nesse relacionamento como você. E agora a gente vai para a segunda parte. E é aí que eu quero falar com você. Identificar se isso são padrões que você traz, se isso está em você e não no outro. É muito importante que você entenda o porquê.
Esse é o principal. Por que é que você aceita migalhas emocionais? Por que é que você aceita continuar em relacionamentos que não te preenchem? Por que é que você aceita continuar ficando em segundo plano? E aqui a gente vai citar 4 possíveis motivos para que isso esteja acontecendo. Veja se você se identifica com algum deles. O primeiro que a gente vai falar é sobre a carência emocional. Para nos ajudar, a gente vai lá para o dicionário e eu vou ler aqui para vocês qual é o significado da palavra carência. Carência é uma necessidade constante de validação, atenção e afeto, levando a uma sensação de vazio emocional e de insegurança. Isso acaba virando uma necessidade vital. E, gente, necessidade vital é aquilo que você precisa para se manter vivo. Ou seja, comer, beber água. Então, imagina, a carência faz com que você tenha essa necessidade de atenção, essa necessidade de autoafirmação. E eu vou te dar aqui 2 exemplos de onde pode estar vindo essa carência emocional na sua vida. Crianças que tiveram pais indisponíveis, que não davam atenção, que não davam carinho, ou até mesmo crianças que nasceram sem a presença, sem a figura paterna. E aí na vida adulta você busca num parceiro ou numa parceira essa figura paterna, essa atenção, esse cuidado que na verdade deveria ter vindo lá dos seus pais. Um outro exemplo é quando lá na sua infância você tinha que agradar para ser elogiado ou amado. É como se tivesse uma condição para que você fosse amado ou elogiado, você sempre tinha que fazer algo em troca. Então quando você está na vida adulta e que você começa a se relacionar, inconscientemente você já sabe que você tem que fazer algo para receber o mínimo. Se eu amar bastante, se eu estiver presente, eu vou receber isso de volta. E isso acaba gerando em você uma necessidade de se conectar ou buscar pessoas que estão indisponíveis. E isso mantém aquele padrão do que você tinha na sua infância. Um segundo possível motivo é a sua baixa autoestima. E mais uma vez, vem cá comigo para o dicionário para a gente ver o que significa autoestima. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está contente com seu modo de ser, de se expressar e de viver. É uma pessoa que está satisfeita consigo mesma. Então, quando você tem a baixa autoestima, é exatamente o contrário disso tudo. Ou seja, você acaba tendo medo de exigir essa reciprocidade, pelo simples motivo que você não quer parecer carente demais. Você prefere estar num relacionamento ruim, recebendo pouco, porque você simplesmente não consegue ficar sozinha. E dessa forma você não consegue dar limite para outra pessoa. Você acaba normalizando o desrespeito, a falta de atenção e todas essas outras coisas que vêm de brinde no pacote. Tem pessoas que chegam aí contra os próprios valores, como por exemplo alguém que odeia mentira, que não aceita mentira, e ela de repente se vê dentro de um relacionamento e por esse excesso de baixa autoestima, para não perder esse pouco que ela tem, ela acaba aceitando ou mentir ou conviver com uma pessoa que mente constantemente. Ou seja, ela vai contra os próprios valores para não perder aquele mínimo. Outro exemplo muito constante, com certeza você conhece alguém que está nessa situação, que é a pessoa que tem a fidelidade como um valor, mas ela se vê dentro desse relacionamento e ela aceita e ela perdoa traições, simplesmente pelo medo de ficar sozinha e pelo medo de perder o pouco que tem. Um terceiro possível motivo é a romantização do amor. E a romantização do amor é uma coisa até meio cultural. Então a gente às vezes vê em filmes, a gente às vezes vê em novelas, às vezes a gente vê dentro da nossa própria família romantizar que amar é sofrer. Romantizar eu aguento tudo. Então você acaba achando que é bonito, que é normal sofrer por amor. Isso é uma romantização do amor. Isso não é a realidade. O amor é leve, o amor é presença, o amor é carinho. O amor não é sofrimento. E aqui agora eu queria falar sobre alguns alertas. Como a gente identifica esses sintomas do que vai começando a acontecer com a gente. Você sente que você está sempre exausta, cansada, mesmo sem ter feito nenhum esforço físico. É como se você estivesse lutando o tempo todo. Você não se sente motivada para o seu trabalho, para dar um passeio com as suas amigas. Você não se sente confortável com você mesma. Você não tem vontade de se maquiar,
você não tem mais vontade de se arrumar, você começa a se auto-anular. Você tem um medo constante de ser abandonada, de ser deixada. Você se sente sozinha, mesmo estando acompanhada. Você fala e não é ouvida. Você é ignorada. Você tem uma dificuldade enorme em colocar limites. Você geralmente fala um sim quando você quer dizer um não. Ah, se eu não fizer tal coisa, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai embora, a pessoa não vai falar comigo. Legal, aí você deve estar se perguntando, tá bom, Carol, e como é que eu saio de tudo isso? A gente já iniciou esse processo. Porque o primeiro passo para você sair de tudo isso é você reconhecer. Reconhecer que essas coisas estão dentro de você. Reconhecer que você está vivendo dentro de padrões que você aprendeu que era a forma de viver e de amar. Então esse reconhecimento é isso que a gente já está fazendo aqui junto. E aí nessa hora eu quero deixar com você 3 perguntas que vão te ajudar muito a identificar e a ter essas respostas. Eu quero que você pegue um papel e uma caneta e que você responda essas perguntas de todo o coração, de toda a sua alma. Vamos lá, a primeira pergunta é: com que tipo de pessoa eu costumo me envolver? Existe um padrão de me doar mais e receber menos? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, e não menos importante: será que eu estou tentando consertar alguém ou conquistar o amor onde ele não está disponível? Responda essas 3 perguntas de todo o coração. Elas já vão te mostrar muita coisa. O segundo ponto importante é você começar a trabalhar a sua autoestima. Sabe por quê? Quando a gente se valoriza, a gente já não aceita mais qualquer coisa. A gente não se sujeita mais a qualquer coisa. E um exercício legal para começar a praticar a nossa autoestima é a gente se lembrar diariamente das nossas qualidades, das nossas conquistas, dos nossos valores. Eu vou pedir para você aí, tenta se lembrar de um momento feliz da sua vida. Quem era aquela pessoa? Como você era? Como você se enxergava? Se você não estiver conseguindo se lembrar desse momento, não tem problema, porque você pode pensar em que tipo de pessoa você quer ser. De repente tem alguém que você admira, que você olha e fala: nossa, eu queria ser como essa mulher. Observa nela as características que te chamam a atenção. Observa nela as características, a personalidade, a forma como ela se veste, a forma como ela fala, a forma como ela se comporta. Quando você pratica esse exercício de se espelhar em alguém, você já andou meio caminho. Porque significa que você está vendo que o que você está sendo já não está te agradando. E isso ajuda você a identificar que você está com a sua autoestima baixa. E a terceira: aprender a dizer não. Essa é difícil. E olha, vou dar um spoiler aqui pra vocês. A gente vai ter um encontro desse específico só pra gente falar sobre isso. Porque nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme em dizer não. Então a gente vai fazer um encontro só com esse tema. Mas agora eu vou deixar 2 dicas para você aprender a dizer não. É importante você começar a identificar o que você quer e o que você não quer. Se você não quer, é não. E comece com coisas pequenas. Uma amiga te chamou para tomar um café e você não quer ir. E você vai só para agradar. Então de agora em diante você vai dizer assim: não, hoje eu não quero ir. Um colega de trabalho te pede para fazer um trabalho extra, algo que não é da tua demanda. E você diz para ele: não, hoje eu não posso. Sem ficar se justificando. É não e ponto. Você não tem que se justificar. Se você sabe que você não quer, é não. 4. Dê espaço para o outro. Como assim, Carol? Se você ainda tem dúvida dentro de tudo isso que a gente falou aqui, se tá lá na primeira parte, que é uma questão da outra pessoa, ou se tá aqui na nossa segunda parte, onde é uma questão de padrões seus, para você identificar, dá esse espaço pro outro. Deixa ele tomar a iniciativa. Pare de tomar a frente de tudo. Deixa ele mandar a primeira mensagem. Deixa ele mostrar um pouco, porque a gente peca em, às vezes, tomar a frente de tudo, puxar tudo pra nós. A gente toma a frente. E eu falo isso com muita propriedade. Porque no meu casamento de 22 anos, eu reclamava que eu que fazia tudo, mas eu não dava espaço para que meu ex-marido fizesse nada. Eu tomava a frente em todas as circunstâncias. Todas. E vivia me queixando de que o erro estava com ele. Hoje eu enxergo que eu era culpada da maioria das vezes onde ele não se posicionava, porque eu me posicionava primeiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. No batizado de 1 ano da minha filha, Maria, eu sempre acostumada a fazer tudo, a correr com tudo. Na véspera,
Eu ainda não tinha decidido se íamos todos, pais, padrinhos, familiares, se íamos todos para um restaurante, se íamos fazer um almoço em família em casa, o que é que nós íamos fazer. E aí o meu pai, com uma sabedoria imensa, eu desabafando, reclamando, meu pai me disse assim: o que ele acha? Falei, não sei, não perguntei. Ele falou, então deixa ele resolver. Eu falei, mas se eu deixar para ele resolver não vai acontecer nada. Ele falou, e se você continuar fazendo tudo, ele vai continuar não fazendo nada. E eu realmente não fiz. E quando no domingo acabou o batismo, todo mundo parado na porta da igreja, ponto de interrogação generalizado no olhar de todos, meu ex-marido olhou para mim e falou, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei para ele assim, e aí, o que nós vamos fazer? Ele falou, ué, não sei. Você não planejou nada? Eu falei, não. Você também não? Ele falou, uai, não, você que sempre planeja tudo. Falei, então a partir de agora nós vamos começar a dividir essa carga. E ele disse, vamos todos para uma churrascaria. Falei, ótimo, vamos todos para uma churrascaria. Ele resolveu, mas até então, quem teria resolvido era eu. Isso é um exemplo real. Eu vivi isso. Eu sempre fui aquela que puxou tudo para mim. Então a culpa, às vezes, não tá no outro. Então o que acontecia é que eu não dava espaço para que ele tomasse as decisões também. E me sentia sobrecarregada, reclamava disso o tempo todo, mas a culpa na realidade era minha. Então, como última dica, eu deixo isso. Se você ficou em dúvida ainda depois de tudo que a gente conversou, dê espaço. O que acontece? Quando eu paro de puxar, ele se aproxima ou se afasta? Você vai ter a sua resposta se você tá na parte 1 ou na parte 2 do nosso encontro. E por último, e não menos importante, reflita o que é o amor para você. Porque o que pode estar acontecendo é que você tem uma visão distorcida disso. E aí, por último, eu vou deixar mais uma atividade para te ajudar a refletir sobre isso, sobre o que é o amor para você. Eu vou pedir para que você pegue de novo o seu papel e a sua caneta e que você faça 3 perguntas para você mesma e que responda de novo com a tua alma. O que é que eu aprendi sobre o amor na infância? Busca na tua memória. Quando você era uma criança, o que era o amor para você? Como era a relação dos seus pais, dos seus tios, dos teus vizinhos? Daquilo que você enxergava como amor, como era? A segunda pergunta é que tipo de amor eu tô aceitando hoje? E esse hoje você pode voltar no passado um pouquinho. Vamos tentar identificar se isso tem um padrão, se você tem aceitado menos nos outros relacionamentos também. E terceiro, e não menos importante, o que é que eu mereço em uma relação? Aí eu quero que você solte sua criatividade. Imagina de verdade você vivendo uma relação completa. Como vai ser essa relação? Que palavras você vai ouvir? Como é essa pessoa que vai acordar todas as manhãs do seu lado? É para você sonhar alto mesmo. É para você começar a trazer para sua vida aquilo que você merece, para que você possa se sentir admirada, respeitada e dona de si mesma. Espero que você tenha gostado do nosso encontro. Eu amei estar aqui com você. A gente vai ter outros encontros, temas que vão te ajudar muito nessa trajetória de ser dona de si mesma. Se você gostou, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você compartilhe. Lembra daquela tua amiga que tá precisando disso também. E segue a gente no Instagram, @sou.carolcarvalho. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Deus te abençoe e até a próxima.